Como é que tá a situação do Paquetá, Raíza? Tivemos novidades? Não tivemos novidades? Você que estava na ilha de Paquetá ontem, a gente viu você no caminho. Não, você estava no Ninho ontem, né? Você estava no Ninho Ontem ontem. tava lá no Ninho, né? Foi a apresentação do elenco do Flamengo. Foi bem legal a reapresentação. Os médicos, né? Preparadores físicos conversaram com a gente sobre a situação dos jogadores, sobre planejamento. Dá pra gente falar sobre isso daqui a pouco aqui também, falando a respeito do Lucas Paquetá. O Rodrigo Paiva, que é o diretor de comunicação do Flamengo, fez uma brincadeira no início da coletiva, né? Ele falou que era pro Boto, José Boto, fazer indicação de restaurantes na ilha de Paquetá, e aí a torcida ficou naquele alvoroço nas redes sociais, aquele alvoroço. Mas a situação do Lucas Paquetá é a seguinte, né? Ontem, um dos agentes do Lucas Paquetá conversou com o West Ham, ouviu que a oferta inicial do Flamengo de 32 milhões de euros que a gente tinha falado aqui, o West Ham disse que não aceita para negociar o Lucas Paquetá, né? A pedida inicial tinha sido 50 milhões de libras, e aí é bom a gente deixar claro que libras, euros, na Inglaterra se negocia muito em libras, então vai ser comum a gente falar de libras e euros, então foi 50 milhões de libras, totalmente inviável. Que vale mais do que euros, né? Que vale mais do que euros, dá quase 60 milhões de euros, né? Totalmente inviável, o Flamengo obviamente que não vai pagar isso, mas é o que a gente falou aqui ontem, né? Eles vão pedir mais, o Flamengo vai oferecer e um vai puxando para cima, o outro vai puxando para baixo, até de repente chegar num acordo. O Flamengo tem otimismo em relação a essa negociação, porque conta muito com a vontade do Lucas Paquetá. O staff dele deixou isso muito claro lá pro West Ham, que o Lucas Paquetá tem esse desejo de voltar ao Flamengo. Tem uma reunião, né, na sexta-feira, representantes do Flamengo, aí provavelmente o José Boto vai ser o representante do Flamengo nessa reunião, vai conversar com o West Ham para falar sobre, né, sobre a proposta, as ofertas, o desejo de trazer o Paquetá de volta. Então, na sexta-feira a gente sabe que vai ter essa reunião aí entre as partes. O Lucas Paquetá, por lá, tá pressionando, tá deixando claro o desejo de jogar no Flamengo. O Flamengo, ontem eu trouxe nas redes sociais também, ontem à noite, que o Flamengo estima que pode chegar até uns 40 milhões de euros pelo Lucas Paquetá, né? E aí tem que colocar muita coisa nessa conta, porque o West Ham tá lutando contra o rebaixamento na Inglaterra. E apesar do Lucas Paquetá não tá vivendo uma grande fase, não tá no auge, no que ele já auge, viveu, não tá... né? E isso muito por conta, eles falam lá que é muito por conta de tudo que ele passou, o mental dele ficou bastante prejudicado com toda essa situação, mas por mais que ele não esteja vivendo esse auge dele, ele é um jogador importante pro treinador, pro Nuno Espírito Santo, e para essa briga do West Ham contra o rebaixamento. Então o desejo do West Ham inicialmente não era negociar o Paquetá nessa janela de transferências, mas Talvez sim na janela próxima, de né? junho, que aí você entra naquele momento, que é a última chance que você tem para negociar o jogador, porque o contrato dele vai até junho de 27, então em dezembro ele poderia assinar um pré-contrato, né, e acaba saindo de graça, vai perdendo o valor por conta dessa proximidade com o final do contrato, mas o Flamengo quer para agora, né? O Flamengo quer para agora, o Lucas Paquetá quer vir agora, até porque briga também por uma vaga na Copa do Mundo, e de repente essa mudança de ambiente para ele seja mais benéfica. Ele tem sido convocado pelo Ancelotti, mas até para você dar um impacto maior, né, você jogar mais, você mudar a tua cabeça e mostrar que pode ser, de repente, um jogador protagonista da seleção brasileira. Sim. Talvez isso esteja muito na cabeça do Lucas Paquetá por essa mudança. De fato, a parte mental dele, ele sofreu muito com tudo que aconteceu, o processo, as investigações. Até por isso é muito grato, né, ao West Ham, né, que deu suporte Na a última ele. janela de transferência, ele teve muito perto do Flamengo, ele mesmo fala isso, mas naquele momento ele decidiu não forçar uma saída e acabou ficando por lá. Mas ele já não quer ficar lá, o Flamengo conta muito com essa vontade dele. E até usar o exemplo da negociação do Gerson, né? Sim. Inicialmente, o Zenit pediu Queria muito 40... mais, né?
milhões de euros. E acabou fechando em 27 fixos, mais 3 milhões de euros, 30 milhões de euros ali o pacote. Contou muito com a vontade do Gerson também. E então acho que tudo isso traz um otimismo pro Flamengo, né? O Rodrigo Paiva fazer esse comentário, assim, e ele é assessor de imprensa. Ele trabalha com comunicação. Ele mandar uma dessa, sem ter muita... Assim, é claro que não tá certo, né? Mas muita convicção de que vai andar... Eu acho que foi assim... Não, mas o Rodrigo é assim, né? O Rodrigo, ele faz essas brincadeiras, ele coloca esse tempero aí. Ele faz isso, é o tempero. Sim. É algo que já tá 100% público, o Boto compartilhou, né? Eu vi o Papa hoje nas redes sociais, compartilhando aqui nos... Como é que é o nome que tem no Instagram? É que ele republicou um vídeo do Lucas Paquetá, né? Tá. Aí a galera até brincou muito, porque o Marcos Braz, ele fazia muito enigma. Sim. Ele soltava lá os enigmas e tal. E eu vi muita gente falando, olha aí os enigmas do Boto agora, enfim. É aquele tempero, né, gente? É uma negociação que ela é totalmente pública, né, nesse momento. Existe a vontade do jogador, então o Flamengo conta com a vontade do jogador. E eu acho que esse tipo de coisa reforça ainda mais, né? Vai gerando uma expectativa vai gerando maior. uma expectativa e de certa forma também ajuda, né? O torcedor fica otimista, o torcedor fica empolgado, se mobiliza, vai pra cima também do jogador, do próprio clube, do próprio West Ham. Então eu acho que isso tudo faz parte, esse tempero. Eu acho legal, eu gosto. Eu acho curioso, bacana. porque a gente tava falando ontem, né, quando surgiu essa notícia, e era muito assim, o Flamengo tava negando, o Flamengo tava... Aí quando explode lá de fora, né, vaza lá de fora, falou, peraí. Até o Papa falou, né, o pessoal procurou ele e falou, não, aquilo que você tinha me perguntado é verdade, já vazou lá fora. E aí passa de um não vamos falar... Vamos esconder a negociação vamos repostar aqui no Instagram e vamos fazer piadinha na coletiva. Eu costumo falar muito assim, dirigente não é fonte, né? Sempre que o dirigente puder esconder alguma coisa, ele vai esconder, ele não vai falar. Mas a partir do momento que estoura em algum lugar... Né? Quando ele nega, pode ser que seja mentira. Quando ele nega, pode ser que seja mentira, exatamente. Então, assim, a partir do momento que o negócio estoura em algum lugar, né, não tem mais o que fazer. Vai fazer o quê? Todo mundo já sabe, todo mundo já está por dentro. O próprio lado do atleta confirma, ele vai fazer o quê? Não tem o que fazer. É uma negociação aberta. Entra na onda, é uma negociação totalmente aberta. E isso, o fato de ser aberta, né, pode ser até uma vantagem para o Flamengo no sentido da torcida chegar junto do Paquetá, ele fica ainda mais ansioso, mais empolgado, né? Eu vi muitos comentários torcedores do West Ham chateados, né? Porque o Paquetá pediu para não ser relacionado para o último jogo. E ninguém sabia por que ele não queria ser relacionado. No dia seguinte, estoura a informação de que ele pediu para não ser relacionado por conta do desejo dele de se transferir para o Flamengo. E aí os torcedores do West Ham ficam chateados. E começam a reclamar. Então, tudo isso... Já começa a ficar um clima negativo pra ficar, né? Já começa a ficar um clima negativo pra ele ficar. É meio que aquela forçada de barra. Então, é isso. Tem essa reunião na sexta-feira, né? O Flamengo conta muito com a vontade do Lucas Paquetá. E agora é uma questão de valores. Aí eu vi muita gente falando o seguinte... Poxa, mas em junho, de repente, não vale a pena esperar, porque ele pode ficar mais barato em junho, porque em dezembro ele pode assinar um pré-contrato, acabou a temporada lá na Inglaterra, enfim. E o que a gente vê é que o Flamengo, ele quer... Agora. Quer mostrar força, né? Ele quer botar dinheiro na mesa e fazer uma grande contratação, nesse momento, né? Pra mostrar força mesmo, que tem dinheiro, que tem força, né? Tentou bastante aí o Caio Jorge, acabou que a coisa não aconteceu, era uma possibilidade do Flamengo demonstrar força também, e agora com o Lucas Paquetá.